Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Paulo e a Visão no Terceiro Céu. Um texto baseado na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 4. Falando um pouco de um tema polêmico, assim, delicado de ser tratado, né? E aqui no canal, como algumas pessoas já têm acompanhado, outras podem se espantar, outras podem concordar ou discordar. Eu faço análises bíblicas de forma cética e racional. Então não se espante, tá? Aqui eu não trabalho com uma interpretação devocional para te trazer um consolo, para te trazer um conforto ou uma palavra de esperança. Para isso possui outros vídeos aí. O que não falta são pregações e pessoas que utilizam a Bíblia dessa forma. Eu aqui faço uma análise cética e racional para quem está cansado de viver dentro da ilusão. E falando um pouco sobre a questão de revelação, eu vou expor esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, porque é um texto que Paulo ele mostra, tá? Ele aborda sobre a questão de revelação. Então, aqui eu trouxe pela CF, tá? Almeida Corrigida Fiel, e trouxe também pela NTLH. Então eu vou fazer aqui a leitura. Quem quiser estar acompanhando, como eu sempre falo nos meus vídeos, procure sempre que possível ler o texto completo do que eu indico aqui. Faça a leitura em outras versões e traduções da Bíblia, tá? Outras versões, melhor dizendo, né? Porque tradução fala sobre idioma e língua. E para quem, por exemplo, de repente você só entende o português, não tem um conhecimento de espanhol, de inglês, ou enfim, de aramaico, de mandarim, então faça uma leitura bíblica com outras versões da Bíblia que você tiver alcance e acesso. Então, muito bem, vamos lá. O texto abre, né, o capítulo 12, ele abre Paulo dizendo o seguinte: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então você pode ver aqui, ó, por exemplo, muitas pessoas, elas costumam ir em igrejas, tá? Principalmente em igrejas pentecostais e neopentecostais, é muito abordada essa questão de revelação, porque o Senhor me revelou algo, o Senhor me trouxe uma visão, e também às vezes ela tem revelações pessoais para ela, e também ela traz pseudas revelações para outras pessoas. Olha, Deus ele falou comigo que ele tem algo bom para sua vida. O Senhor falou para você não pecar mais. O Senhor falou para que você não se desvie daqui da casa do Senhor. O Senhor falou que o Senhor me mostrou que você não tem sido fiel nas suas contribuições financeiras. Existe todo quanto é tipo de revelações em diversas igrejas. Só que a grande problemática é que existem igrejas que vão concordar com essa linhagem, e existem igrejas que vão ser contra esse tipo de prática. A prática de visões e revelações. Creio que isso foi cessado, é algo que não é mais válido para hoje em dia. Só que aqui estamos perante uma base bíblica. Um relato bíblico sobre revelação. Então, prosseguindo aqui no texto, tá? Para quem fala que a Bíblia não existe contradição nem divisão, uma prova clara sobre as contradições bíblicas é se você pegar as vertentes do protestantismo. Principalmente o protestantismo, o meio evangélico, cada igreja ela tem a sua, lê a Bíblia, e dali ela tira uma interpretação, geralmente espiritualizada, tá? Ela pega algo absurdo e reduz a algo aceitável devido à espiritualização do texto. E ali o pregador, o pastor, o bispo, o apóstolo daquela igreja, ele vai fazer uma interpretação de acordo com o que convém a ele, que os seus membros compreendam. O que ele quer que a pessoa, a sua membresia entenda, ele vai estar expondo ali da forma que ele achar conveniente. E com Paulo aqui aos cristãos em Corinto, tá? A epístola aos Coríntios, ela foi escrita ali no primeiro século. Agora eu não vou, até esqueci de postar aqui no esboço a datação da epístola aos Coríntios, mas eu acredito que deva ter sido ali na década de 50 para a década de 60 do primeiro século. E ele prossegue assim, uma coisa muito louca agora, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aqui abre parênteses, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
fecha parênteses. Foi arrebatado ao terceiro céu. Uma coisa que chama bastante atenção, né? Falar sobre arrebatamento, né? Ou seja, algo elevado, tomado à força. E terceiro céu. Verso 3. E sei que tal homem, mais uma vez o texto aqui pela CF vai abrir aspas, parênteses. Se no corpo, se fora, não sei. Deus o sabe. Fecha parênteses. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis ao homem não é lícito falar. Leia agora pela NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Porque eu vou trazer aqui a NTLH, embora ela seja muito criticada. Muitos teólogos não gostam, muitos cristãos, pastores não gostam de utilizar a NTLH porque falam que é um texto que foi muito adulterado, maquiado, né? Como se houvesse uma Bíblia de confiança. Não tem. Eu trouxe aqui pela NTLH porque eu acredito que muitas pessoas leigas, mas que têm vontade de aprender, têm questões e dúvidas acerca da Bíblia, acerca de interpretações, acerca do cristianismo, dúvidas acerca de teologia. Então é uma versão muito simples e fácil de se trabalhar. Então eu vou fazer a leitura do mesmo texto pela NTLH, vocês podem estar acompanhando. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Mais uma vez, né? Como foi lido na ACF, vou ler aqui pela NTLH. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, não sei se esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então aqui, uma coisa que chama muito atenção. Visões e revelações. Você tem igrejas hoje em dia, imagine agora, imagine não, tá? Você não precisa imaginar, é uma coisa real. O cenário cristão da atualidade, aqui no nosso país, no Brasil. Então você vai ter igrejas que trabalham com visões e revelações, e também você tem igrejas que pregam contra isso, que a única visão e revelação válida é o que está na Bíblia. Tá? Vou até aqui pegar a minha Bíblia. Desculpa aqui pelos probleminhas no áudio. Justamente para estar expondo isso. Tá? Isso aqui é o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia. O que acontece? Por que existem as diferenças? Por que existe a igreja que prega X e a igreja que prega Y? Porém, utilizando a mesma Bíblia, por que isso? Porque, por exemplo, a questão de visões e revelações, hoje, se você chegar numa igreja que prega contra a visão e revelação e falar que Jesus apareceu para você, eles vão dar risada, eles não vão acreditar. Mas se você chegar numa igreja aonde se aceita a doutrina de visões e revelações como algo válido para os dias de hoje, eles vão aceitar. Nossa, olha, o irmão teve uma visão, tá vendo? Fala, Senhor, fala, Deus. E aqui Paulo, para você, por exemplo, que não acredita em revelações para os dias de hoje, por que você acredita nas revelações de Paulo? Se você observar que o relato de Paulo, do verso 2 ao verso 4, é uma coisa extremamente louca. Eu expus até aqui no final uma imagem, né? Abordando sobre igrejas que trabalham com revelações e visões nos dias de hoje. Paulo, ele vê um homem. Quem que é esse homem que Paulo vê? Primeira pergunta, tá? Conheço um homem em Cristo. Ou seja, um cristão, pode ser um cristão, né? Uma pessoa em Cristo pode ser um cristão. Que há 14 anos, tá? Ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora. Somente Deus o sabe, de acordo com a versão da ACF. Que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, aí você vai... Eu fiz algumas buscas aqui pelo Google.
aí as pessoas tentam, né, fazer um malabarismo teológico e filosófico para explicar essa aberração. Um homem que foi arrebatado, levado até o terceiro céu. A outra coisa que me chamou a atenção aqui pela NTLH: até o mais alto céu. Sendo que o paraíso, tá? Se esse terceiro céu, ou o mais alto céu, o paraíso, ele entra numa forte contradição com Lucas 16, do verso 19 ao 31, onde Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. Então você veja só, se esse terceiro céu, essa visão louca aqui que Paulo teve, tá? Que isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma fantasia, certo? Para mim, como um cético, eu encaro isso aqui como uma ilusão, uma fantasia. Se você for cristão e encara isso aqui como algo que realmente aconteceu, porém, se você às vezes for um reformado, você não vai aceitar que um irmão da sua igreja tenha isso hoje em dia. Mas você aceita Paulo. Paulo, que foi um cara que ele precisou defender o apostolado dele, diferente dos outros apóstolos, que teve um real chamado físico, presencial de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo já não teve isso. Só que você acredita em Paulo, um cara que não conheceu pessoalmente Jesus Cristo, que prega um Cristo, um Jesus, diferente daqueles apresentados no Evangelho. Olha que loucura, velho. É incrível. A bagunça, o cristianismo, cara. Por mais que você estude o cristianismo, eu falo isso aqui segurando uma Bíblia na mão, é uma bagunça, cara. É uma coisa assim louca, velho. Eu vejo pessoas inteligentes, pessoas que têm estudos, fazendo malabarismo para defender isso. Para falar, não, que isso é uma verdade absoluta. Não, que isso aqui tem uma veracidade concreta. Como? Olha a contradição claramente aqui, ó. Se o terceiro céu, tá? Onde que está aqui? Paraíso aqui, ó. O paraíso. Então onde que fica o paraíso? É um terceiro céu? Se for um terceiro céu, vai estar acima de nós. Mas aí alguns vão pregar que o paraíso é embaixo da terra. De acordo com a passagem de Lucas 16, da passagem de Rico e Lázaro, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal fazendo uma análise crua sobre essa passagem, você vê claramente que é uma contradição. Outra coisa também, Lucas 23, quando Jesus ali tem um tete-a-tete com os ladrões na cruz, né? Que Dimas fala para Jesus, olha, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. E Jesus ele responde para o ladrão à sua direita, hoje, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que aí você vê mais para frente, tem bases bíblicas lá, não sei se é em Pedro, e alguns pastores vão pregar que Jesus ele desceu, ao morrer, Jesus ele desceu ao inferno. Peraí, se ele desceu ao inferno, como que aquele rico, melhor dizendo, o ladrão na cruz, foi levado por Jesus ao paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seria o paraíso o inferno? Ou não? Então Jesus ele pegou o ladrão, ali a alma do ladrão, levou para o paraíso e depois foi no inferno lá. E alguns pregam a loucura que Jesus foi tomar as chaves da vitória da mão do diabo. Ai, mano, não. Não tem condição, cara. Eu vou ser sincero, meu raciocínio não consegue mais acreditar nisso. E eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho um canal aqui, expondo os motivos da qual eu não creio. Mas eu não quero que você deixe de crer. Se você é um cristão convicto, se sente bem no cristianismo, enxergue isso como uma verdade inerrante, absoluta, e que quem segue está certo, quem não segue está errado, então assista de mente aberta apenas compreendendo. Bom, aqui eu tenho uma pessoa incrédula expondo o porquê que ele não segue isso. Então, para você que confia no apóstolo Paulo, aqui é uma contradição clara. Tá? Esse paraíso é um terceiro céu, tá? O mais alto céu, que na ACF foi arrebatado ao terceiro céu, tá? E lá ele vê coisas, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, por exemplo, aqui no YouTube você tem pessoas que foram já ao inferno e voltaram e falam, porque lá é assim, assado. E igrejas que praticam exorcismo aí, os pastores, aí tem igrejas, né? Por exemplo, como a Igreja Universal, a Plenitude, essas igrejas neopentecostais bizarras,
põe lá pessoas pseudamente. Essa questão de pessoas endemoniadas, vou fazer vídeo acerca, tá? Eu vou já adiantando, né? É hipnose. Tá? Demônios não existem. Se demônios não existem, a pessoa não pode ter demônio no corpo. Aí você vê lá o pastor lá entrevistando. Que a pessoa, quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Ah, porque lá no inferno eu torturo, né? Engraçado que se o inferno, por exemplo, a gente pegar a passagem de Lucas 16 e você vê que Abraão fala lá pro rico, ó, não é possível quem tá desse lado aí no tormento passar para cá e nem quem tá aqui no bem bom, no conforto, no descanso, passar para aí, porque o que nos separa é um grande abismo. Aí o cristão, o crente vai defender, peraí, mas é a alma ela é invisível, a alma é algo espiritual, é metafísico, não é algo concreto, é algo abstrato, que nós não tocamos, nós não conseguimos enxergar. Então ali não é possível transpassar. Então por que o demônio consegue? Será porque ele tem asas? Ah, me poupe, gente. Não, me poupe, tá? Me poupe. Então aqui eu estou fazendo essa análise desse texto, tá? Procure ler o capítulo todo na sua Bíblia. Analise com muito cuidado com o apóstolo Paulo, porque vou te falar, cara, ele prega um Jesus diferente do que é apresentado nos evangelhos. Então, se você é cristão e segue evangelho, você não vai conseguir seguir Paulo. Se você é cristão e segue Paulo, você não segue evangelho, porque o Jesus apresentado por Paulo é diferente do Jesus apresentado nos evangelhos. Aí vai de você escolher qual dos Jesuses você vai seguir, vai crer ou vai confiar, vai falar que é seu Senhor e Salvador. Ou então, abra sua mente e saia da ilusão religiosa, do cristianismo. Porque isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é algo que uma criança, cara, vai enxergar isso aqui e vai dar risada. Se ela nunca teve contato com a igreja, se ela nunca foi doutrinada a ter temor, um medo de analisar isso aqui. Então me desculpe a minha franqueza, a minha sinceridade. Eu tenho o direito de estar sendo sincero. Minha intenção não é te ofender, tá? Os comentários aqui embaixo estão abertos, tá? Fiz uma análise. Se vocês tiverem opiniões, sugestões, críticas ou um elogio, fique à vontade para postar. Quero mandar um abraço aí pro amigo Samuel do canal Derrubando Mitos, se eu não me engano. Que ele também tem sempre colaborado, compartilhado aí nos vídeos, dando um apoio aí, um incentivo. E, enfim, se você gostou do vídeo, dá um seu like, um joinha, clique em se inscrever caso você seja novo aqui no canal. E mais vídeos virão. Forte abraço a todos.